Voltamos com o Horizonte Debate e hoje falamos sobre a privatização da Eletrobras. Vanília, Bárbara, Camilo, no final do primeiro bloco eu havia dito que Ciro Gomes vai dizer que se a vaca está cheia de carrapato, então quando se pensa em privatização, não se pensa no tratamento dessa instituição, se pensa na sua destruição, na sua aniquilação. Eu acho que no primeiro bloco a gente coloca os elementos desse banquete de ideias. De um lado, a ineficiência, portanto, como que se resolve isso? Vendendo, de um lado, o papel do Estado como um prestador de serviço, mas se o Estado não dá conta, que passemos isso à iniciativa privada. Bárbara, é para matar a vaca? É para matar a vaca e distribuir todos os pedaços dela, né, entre os políticos. Porque, no final das contas, a gente vê aí o homicídio, o assassinato de diversas vacas, mas ninguém come churrasco. Uhum. Então, a gente fica nessa promessa eterna de esperar o bolo crescer e achar que essa venda da Eletrobras vai beneficiar o povo brasileiro de alguma forma, mas não vai. Porque depois não há redistribuição desses recursos. Com relação àquela fala de que é um cabide de empregos e tudo mais, a gente precisa dessas reformas estruturais na política brasileira, uma reforma política, mas a gente tem que reconhecer que, desde que o Brasil se tornou um Estado, a gente tem na administração pública o clientelismo, o nepotismo, né? Que são as mazelas dentro da nossa... E o patrimonialismo, que o sujeito é um agente público, mas ele acha que a empresa é privada. Então, os bens públicos, de duas uma, ou eles são vistos como de propriedade do político, ou eles são vistos como terra arrasada, terra de ninguém. A gente não reconhece ao povo brasileiro a propriedade daquele recurso, a propriedade daquele patrimônio Agora, público. Eu vou insistir com a Bárbara um pouco nesse argumento. Pode insistir. Como que você percebe, às vezes, aquele brasileiro comum que, já tão cansado da inércia e da ineficiência, ele acaba dizendo assim, que privatiza então, privatiza, que é melhor privatizar as estradas, não aguento mais ter que parar meu carro no buraco. Como que é pensar, eu observo desse jeito, um certo cansaço desse brasileiro, como pensar isso, Bárbara? Eu pergunto a esse brasileiro se os serviços que já foram privatizados no Brasil melhoraram. Por exemplo, o serviço de telefonia. Quando eu falo para você que todas as operadoras de telefone são péssimas, né, que a gente muda de operadora, a gente só está mudando o tipo de problema que a gente vai ter, isso é uma realidade com a qual eu tenho certeza que quase todas as pessoas vão se identificar. E aí a gente não pode deixar, né, de lembrar que quando a Telebrás, né, é privatizada, dinheiro foi investido, dessas hoje, a Vivo, a Portugal Telecom, a TIM, a Telecom Itália Mobile, a Telemar, no escândalo esse que eu havia colocado da CPI do Banestado, lembra? Um grande propinoduto que começa no Banco do Estado do Paraná, de lavagem de dinheiro plena, que começa ali com Daniel Dantas, aquelas figuras que acabaram comprando a Telemar, outras figuras envolvidas com o PSDB e que não se resolve. O povo tem que lembrar que ele paga hoje por um serviço ruim, mas que a empresa comprou essa concessão por um preço de banana e que não voltou. E não é só pagar. Eu acho que tem vários prejuízos que a gente sente hoje em virtude de uma privatização. Por exemplo, a Vale do Rio Doce, né? Uma das compradoras foi a Samarco. O que aconteceu em Bento Rodrigues? Alguma daquelas pessoas que morreram vão ressuscitar? Foi paga algum tipo de indenização? A gente está vendo uma série de pessoas morrendo em virtude da febre amarela por uma decisão que não foi acertada há quantos anos? Deixa eu passar essa bola. Vanília, o que é pensar essa estrutura de privatização para mais eficiência? Eu acho assim, primeira coisa que a gente tem que parar para pensar, que a gente está falando muito em venda, venda, venda. A privatização não necessariamente é uma venda. Na verdade, o que vai acontecer? O governo vai abrir mão de um percentual de participação, mas ele continua participando. Então, assim, eu acho que é muito radical a gente dizer que a empresa está sendo vendida, ou seja, nós não vamos matar a vaca, na minha percepção, né? Nós estamos tentando arrumar um remédio
para que tire os carrapatos e ela se torne mais eficiente. Se é necessário que o Estado dê um passo atrás nesse sentido para que uma empresa entre e possa transformar essa empresa, que no caso a Eletrobras, mais eficiente, que seja feito, né? Eu tenho uma visão diferente da questão da privatização. Eu sei que hoje, a professora citou a Vale, hoje a siderurgia, ela é o que ela é hoje, e nós vendemos para o exterior, e hoje é uma maior participação do PIB brasileiro, vem da siderurgia, foi em função das privatizações, lá no passado. Então, assim, traz uma eficiência muito grande, sim. Mas por que traz essa eficiência? Porque talvez o Estado, que aí eu vou fazer aqui o advogado diabo, talvez o Estado não esteja exercendo a função dele de provedor de serviço de qualidade. Mas volto os particulares, isso, Bárbara, por favor. Mas Camila, os daqui a pouquinho. particulares, eles... Por que a gente pensa que a iniciativa privada sempre proverá um serviço de qualidade e o serviço público não? Porque, assim, foi o que eu falei para você. A gente está falando de um setor econômico altamente estratégico, de um setor que envolve soberania e segurança nacional. Se uma empresa estrangeira compra, e a gente, por mais que a gente saiba que essa venda é de um percentual, é um percentual impactante, significativo e que acaba com o patrimônio que é da população. Se tira 1% de uma empresa que vale, avaliada em 46 bilhões e está sendo vendida a 12, 20 bilhões, então nós estamos perdendo já daí 50% de patrimônio que é nosso. Mas para além disso, que as pessoas não têm essa percepção, essa palpabilidade de o patrimônio público ser deles mesmos, nós temos na Eletrobras empregados, apesar de ser cabide de emprego, que são concursados. Essas pessoas vão ser concursadas? Qual que é a qualidade, a técnica de um sujeito que é concursado em detrimento da técnica de um sujeito que é indicado por QI? Então, qual que é a garantia de que a privatização implicará a melhoria da qualidade do serviço? Camila, quem vai controlar isso? Eu poderia Claro. só responder, professora, assim, a minha visão é muito a questão da concorrência. Isso a gente tem que aceitar, que isso é comprovado, que a concorrência ela traz uma probabilidade de pressão em preço, né, para baixo. Ou seja, é muito tranquilo quando você tem um monopólio, né, onde uma empresa domina o mercado, ela põe o preço que ela quiser. A partir do momento que eu tenho concorrência, eu tenho uma briga por ganhar o consumidor. E qualidade. Para ganhar o consumidor, eu tenho que ter qualidade e preço. Então, se a gente olhar por esse olhar, eu não acho que a gente teve tanta perda na questão da telefonia, na minha opinião. Hoje, qualquer... Professora, você até queria pontuar o seguinte, eu, apesar de ser novo, ainda tenho visão de numa pequena cidade do noroeste de Minas, Arinos, já quase na Bahia, quase e perto de Goiás também, enfim, na região de Minas, de que a gente tinha que ir, não sou natural de lá, mas tenho muita afeição por lá, a gente tinha que ir ao centro da cidade, às 11 horas da noite, enfrentar uma fila, às vezes, com 70, 80 pessoas na frente, até a gente conseguir uma telefonista para ligar ao local de destino da gente, porque a gente não tinha esse serviço. Eu acho, então, que houve muitos erros, eu acho que até essa medida da Eletrobras, ela aprendeu com alguns excessos que foram praticados, sobretudo na Vale do Rio Doce, algumas outras empresas nesse sentido, mas se a gente tem hoje uma linha telefônica que a dona de casa que está nos assistindo era objeto de herança, mais caro que um carro sedã, hoje de luxo, fazendo uma atualização monetária, seria em torno de 80 a 90 mil reais uma linha telefônica. Eu tive até um primo que o pai dele faleceu, ele herdou, logo em seguida teve a privatização, ele perdeu praticamente esse patrimônio todo. Então, se a gente tem a condição hoje de uma pessoa no assentamento ter um celular, de cartão ou não, é em razão disso. A gente tem alguns problemas pontuais de telefonia, mas é exatamente essa questão. Ainda que privatizou, Bárbara, o mercado ainda está em um oligopólio de poucas operadoras. E quem está atrapalhando essa regulamentação? Então, na verdade, se a gente tem problemas de telefonia, é porque são pequenos beneficiados. Então, essa nova medida provisória, agora de 2017, que veio regulamentar a questão da desestatização da Petrobras, ela veio regulamentar exatamente isso, ou seja, não há uma privatização, na verdade é uma desestatização que é um pouco diferente, ou seja, o Estado não vai abrir mão das suas ações, ele vai colocar outras ações para venda. Quando vai propor ações para venda, ele está limitando, inclusive, qualquer acionista a ter mais de 10% sobre a Eletrobras. Com isso, ele vai evitar que uma empresa ou um grupo tenha controle de energia e de preço. Então, ninguém mais pode ter mais do que 10% sobre isso. Agora, Camilo, Vanília, Bárbara,
Eu só vou encerrar esse segundo bloco e já promover uma provocação. A Embraer, que não é privatizada, né? Seguramos essa privatização, era um desejo do governo de Fernando Henrique ter essa privatização. Hoje a Embraer é cobiçada pela Bombardier, pela Boeing, né? Os jatos da Embraer, os jatos médios e os pequenos jatos, são excelência para o mundo todo, de alta tecnologia. E eu me incomodo um pouco... Mas com a iniciativa privada, ela tem, a Embraer, sim, ela mas, é privatizada. Mas com controle majoritário do igual Estado. a Eletrobras, ela é desestatizada. Com controle majoritário do Estado. Controle de voto. Mas o que me incomoda muito é que esse jovem lá da ocupação, a dona de casa com o celular, ela paga 10 vezes mais do que o italiano, a dona de casa italiana, que tem o serviço da Telecom Itália lá, que comprou parte dessa concessão de celular aqui. É só uma provocação para o terceiro bloco. Nós vamos para um breve intervalo. Você está satisfeito com o seu serviço de telefonia? Até daqui a pouco.